Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. E a nossa pergunta: quero saber de onde você é. Qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você está assistindo a mais um Jornal Foco do Brasil? Conte pra gente, comente, deixe a sua opinião. É muito importante. Também participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Nesta sexta-feira, dia 10, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores e pediu confiança aos brasileiros. Tem coisas que eu não posso falar com vocês, o que foi ou o que não foi acordado. Certas coisas você confia ou não confia, chegou a afirmar o presidente Jair Bolsonaro em defesa de sua nota publicada no dia anterior. Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, 2, 3, bem curtinha, 2, 3 vezes, são 10 pequenos itens, entenda. Tá, entenda. A gente vai acertando, o acúmulo de lixo, né, de problema, tem 30, 40 anos. Isso, não vai ser uma semana que vai resolver. Está ganhando. Isso mesmo. A gente ficou preocupado que a gente não teve resposta. Estamos Sim. com o senhor, presidente. Influencia O combustível, os insumos agropecuários, todos. Todos Pessoal, deixa o presidente falar. excepcional o trabalho de vocês. O retrato está no mundo todo e aqui também em Brasília. Todo mundo viu o que está acontecendo. Nós está com bolha no Alguns pé querem imediatismo. e lutando. Tá? Se você namorar e casar uma semana, vai dar errado o casamento. E a soltura do Daniel Silveira? Coisa que eu não posso falar com você, não vou. Ah, certo. O que foi, que não foi combinado. Bolsonaro, tira uma foto aqui. Certas coisas você confia ou não confia. Aham, eu entendi. Eu conversei com o Pedro. Você sabe quem é o Pedro? Sim. Ele fazer a ginástica. Alguns querem que lá e degole todo mundo. Tem que ser Deixa o Brasil na sua, depois a gente não existe país isolado. Todo mundo tem que fazer a os caras têm medo mais possível. É interessante, o dólar deu uma queda O brusca. retrato que eu falei da Bolsa aqui melhorou. em São Então, Paulo, esse retrato não é meu, esse é do povo lá. é sinal que a decisão do senhor ontem foi, a nota já deu um ponto positivo. Claro que a imprensa vai falar totalmente. Presidente... O Rodrigo Maia falou que eu virei um rato. Eu ficaria triste se o Rodrigo Maia tivesse me elogiado. Com certeza. Algo estaria A tua errado, sogra né? falar que você é bonito, toma cuidado. Eu estou preparando um jantar especial para você com o Racumim. Um balanço, gente, de algumas das opiniões emitidas nas últimas horas sobre a carta divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro. E na manhã desta sexta-feira, dia 10, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Luiz Ramos, comentou sobre a nota de trégua com a corte e chamou o presidente Jair Bolsonaro de estadista. O presidente Jair Bolsonaro sempre disse que jogaria nas 4 linhas da Constituição. Mesmo assim, seus opositores o chamavam de antidemocrático. É a velha tática esquerdista. Acuse-os do que você é. Hoje me surpreendo ao ver muitos caírem no novo discurso opositor de ofensa ao presidente. Ora, reflitam, o presidente é um estadista e patriota. Defende o Brasil acima de tudo. Pelo país está disposto a sacrificar a própria vida, que quase foi perdida há 3 anos, por defender a pátria e a família. Sua bravura foi posta à prova e ele jamais desistiu, apesar dos ataques covardes. No passado, vimos muitos virarem as costas para Bolsonaro em defesa de supostos heróis. O tempo trouxe a verdade. Tenham paciência, pois mais uma vez o tempo irá consolidar a verdade. Publicou essas palavras com a hashtag Eu Confio em Bolsonaro. Comentário, então, do ministro Luiz Ramos. Gente, quem comentou também foi a deputada Carla Zambelli. Ela está sempre presente ali com o presidente e é uma fiel escudeira de Bolsonaro. Confie e aguarde. E eu disse o mesmo no dia da queda de Moro,
comentou Carla Zambelli. Vamos em frente, chora mais esquerda, afirmou a parlamentar ainda com um hashtag Eu Confio no Presidente. Inclusive, gente, a hashtag Eu Confio no Presidente que ficou entre os tópicos mais comentados no Twitter, nas redes sociais, enfim, nas últimas horas, com milhares e milhares de citações em apoio a Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também comentou elogiando a declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro, onde Bolsonaro afirma que nunca teve intenção, não é, de agredir qualquer um dos poderes da República e que palavras contundentes nos discursos de 7 de setembro decorreram do calor do momento. O documento que foi sugerido pelo ex-presidente Michel Temer, que almoçou com o presidente Bolsonaro em Brasília, Temer que manteve contato telefônico, inclusive, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, na Band, o presidente da Câmara, o Lira, afirmou então que esse gesto todo do presidente Bolsonaro serenou os ânimos. O país é maior do que qualquer instituição ou presidente de poder. Temos a obrigação de trabalhar em harmonia. Temos problemas, temos o resto da pandemia, o problema do desemprego, dos precatórios que podem afetar os recursos de investimento. Não é o momento para desarranjos institucionais, afirmou Lira com elogios à postura do presidente Bolsonaro. Bem, gente, veja você que essa pacificação ela representa uma péssima notícia para a oposição. Esta é a verdade clara e absoluta. O presidente nunca disse, vou dar um golpe. Sempre falou, vou jogar nas 4 linhas da Constituição. Tudo o que a oposição queria e quer é o Brasil fora do ponto de equilíbrio. Isso afeta a vida de todos. E alguém acha que a oposição está preocupada mesmo? Que tudo corra bem, tranquilamente, que a inflação esteja controlada, que haja harmonia? Claro que não. O caos é o desejo mais óbvio da oposição. E veja você, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também comentou e manifestou a sua preocupação. Ele falou nesta sexta-feira, dia 10, que o barulho político poderá afetar o ritmo de crescimento da economia brasileira, gerando uma desaceleração. E isso é muito ruim no momento em que o país se prepara para escapar da pandemia. Na avaliação de Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro nunca transgrediu as regras democráticas com suas declarações. Está tentando muito ficar nas 4 linhas, como jogo de futebol, não saindo das regras do jogo. E a coisa bonita do Brasil é que sempre que algum ator, seja um ministro do Supremo, presidente, quando trespassa outras instituições, aparecem ou cometem equívocos, outras instituições aparecem e colocam dentro das 4 linhas o moço para jogar, declarou ele. De acordo com o ministro, pessoas cometem erros e em algumas ocasiões acabam ultrapassando seu espaço. Quando isso acontece, outras instituições demarcam território dos 2 lados, acrescentou Guedes. Ele disse que os cidadãos têm direito de manifestar sua opinião com relação à corte, mas nunca com violência, pois isso atenta contra a democracia. Uma coisa é manifestar sua opinião sobre como as instituições estão trabalhando, mas não instigar a violência, afirmou Guedes. E as afirmações também vão aí com relação à data de 7 de setembro. Isso foi péssimo para a esquerda. Foi uma data onde o povo foi às ruas em paz, sem um episódio de violência. Outro que comentou foi o jornalista Augusto Nunes, gente. Com sua longa experiência no meio jornalístico, político, trouxe sua opinião sobre o descontentamento de alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro com a ideia de pacificação defendida na nota do presidente. A opinião de Augusto Nunes repercutiu e diz o seguinte: vou fazer uma sugestão a quem está muito desconfortável com o recuo. Não se precipitem nas conclusões.
Um acordo implica concessões dos dois lados. Nenhum presidente da República pode, cercado por todo tipo de cafajeste, inimigo, ele não pode brigar em várias frentes simultaneamente. É isso que queriam seus inimigos. O Bolsonaro, o Brasil mostrou que não falta povo para o presidente. Se faltasse, não haveria acordo nenhum, porque a corte não haveria nenhum ministro, enfim, que toparia conversar. O Michel Temer, como quem não aposta na crise que é o que querem os inimigos do Bolsonaro. Não se precipitem pelo seguinte, vocês podem descobrir, quem está insatisfeito pode descobrir amanhã que está fazendo o mesmo discurso dos inimigos. Essa é manchete para a Folha. Capitulou, se rendeu. Essa é manchete para o Estadão. O presidente recuou e ele nunca quis fechar o Supremo. Ele está incomodado, como todos nós estamos, com o comportamento de alguns ministros da Corte, ou que seja de todos. É claro que vai mudar também a postura do Supremo. Calma. Essa história aí de prorrogar o uso de tornozeleira, isso aí é espuma. É o que dizia Tancredo Neves. Deixe baixar a espuma que você vai ver o que foi provocado no rochedo pelo bater das ondas. Então é esperar. Eu acho que está claro que se há algum golpista em ação, não é o presidente. Ele quer o cumprimento da Constituição, comentou Augusto Nunes. E o que vimos aí em alguns portais nesta sexta-feira, fechando essa semana? Um dos principais portais do país, o UOL, colocando uma opinião de que a ideia de que a atitude do presidente Jair Bolsonaro em lançar essa nota foi uma atitude de um estadista, que entre os apoiadores, a maioria dos apoiadores, talvez tenham feito até uma pesquisa, não é? Mas divulgaram que a maioria compreende o posicionamento pela pacificação, um ligeiro recuo para conversar, para colocar um ponto de equilíbrio no país neste momento. É uma atitude de estadista. Importante isso. O UOL reconhecendo isso, colocando uma opinião aí. Então, de fato, às vezes é importante um recuo, pacificar, conversar e chegar a um consenso para que dos males o menor possível, não é? Então, um ponto de equilíbrio para que o Brasil consiga passar esse tempo dramático. Gente, são mais de 10 anos lutando. Toda a história da corrupção nos governos petistas, a questão das empresas que sucumbiram, enfim, toda a crise, devastaram o Brasil. Aí veio a pandemia, não deu nem tempo de reagir. Um país que já estava no chão por conta da corrupção, soqueado, golpeado novamente por tudo isso que aconteceu durante a pandemia que atingiu o mundo todo. Agora, de fato, é preferível enfrentar tudo e todos que não concordarem com a democracia, com a liberdade de expressão, mas um enfrentamento racional, com um ponto de equilíbrio sempre à vista. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na tarde desta sexta-feira, dia 10 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou grandeza moral ao divulgar à nação a carta em que manifestou compromisso com a Constituição e em dar um passo rumo à pacificação. A declaração de Mourão ocorreu durante coletiva de imprensa no Pará, onde o general e vice-presidente cumpre a agenda ao lado de 11 diplomatas. Nessa tensão que havia sido estabelecida entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, competia a ambos buscarem uma forma de distensionar, apaziguando os ânimos e, vamos dizer o seguinte, cedendo, cada um ceder em nome da harmonia geral dentro do país, porque não é bom para o país ficar numa situação onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O presidente tomou essa iniciativa, então o presidente Bolsonaro, ele teve a grandeza moral de entender e colocou por escrito que ele usou palavras fortes, de que ele foi tomado ali pela emoção do momento, o calor da disputa, vamos falar assim, e fez o seu meia-culpa.
tenho entendido que ele teve uma conversa preliminar com o ministro Alexandre Moraes, né? Consequentemente, eu vejo, né, um caminho aberto para que se retome o diálogo entre os dois poderes, né, o diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera de atuação, né, e, consequentemente, né, diminuindo a tensão no país e fazendo com que as pessoas retomem o seu dia a dia normal e deixem de abrir, né, os jornais ou assistir à televisão todo dia esperando qual é a briga de hoje, né? Então, eu tenho fé que isso vai acontecer e vamos prosseguir, né, buscando os objetivos que o governo tem. Gente, é importante salientar aí a fala de Mourão, conectá-la inclusive a informações de bastidores, comentários de que finalmente haveria não só por parte do presidente Jair Bolsonaro, mas que o recado das ruas no dia 7 de setembro, mais a manifestação pacificadora do presidente, isso teria levado a compromissos de mudanças nos demais poderes, sobretudo na corte. Portanto, poderemos ter notícias positivas, recuos positivos por entendimento, por paz, por equilíbrio, também do outro lado. A Corte suspendeu, nesta sexta-feira, dia 10, o julgamento em plenário virtual sobre a determinação de prazo para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, analisar pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, solicitações feitas por partidos e opositores de oposição ao governo. O tema foi retirado de pauta após um pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski. Com isso, o caso deverá ser analisado no plenário físico da Corte em data a ser definida pelo presidente Luiz Fux, presidente do STF. Em nota, o gabinete do ministro Lewandowski afirmou que ele entende que a importância do tema demanda uma análise mais aprofundada em sessão presencial e não em julgamento virtual. Ainda antes da suspensão, a ministra da Corte, Carmen Lúcia, já havia negado o pedido de determinar um prazo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analisasse os mais de 100 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a opinião da ministra. De acordo com Carmen, o regimento interno da Casa não estipula um prazo para a análise dos requerimentos e, por isso, o judiciário não pode interferir no processo. A manifestação de Carmen Lúcia foi entendida por muitos como um resultado já das palavras de pacificação emitidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por conta da morte do seu filho Dudu Braga, o cantor Roberto Carlos está literalmente arrasado e destruído, contou o assessor de imprensa do cantor, falando à imprensa. Dói. Grande é a comoção de amigos e familiares pela tristeza de Roberto Carlos. Na despedida, Roberto Carlos teve uma longa crise de choro, cortando o coração de muita gente. Quem estava lá viu como ele está destruído, chorou muito, muito mesmo. Foi doloroso vê-lo desse jeito, relatou um amigo do artista. Roberto Carlos dizia sempre que o filho Dudu Braga era seu maior ídolo. Numa das últimas conversas entre pai e filho, enquanto Dudu tratava um câncer irreversível no peritônio no hospital, ele disse ao pai que se algo ruim acontecesse, ele gostaria de ir embora com uma camisa do time do seu coração, o Corinthians, uma roupa confortável e tênis. E assim foi feito. Tudo o que o filho pedia, o pai Roberto Carlos atendia dentro do possível e até o último minuto. Isso aconteceu, revelou o assessor de imprensa de Roberto. Artistas e famosos prestaram solidariedade ao rei pela morte do filho. Desde o dia 8, quarta-feira, nas redes sociais, personalidades fizeram publicações direcionadas a Roberto Carlos e lamentaram a partida de Dudu Braga. No fim da tarde desta sexta-feira, dia 10 de setembro, Roberto Carlos deixou São Paulo para voltar ao Rio de Janeiro,
onde permanecerá em isolamento em seu apartamento na Urca, na zona sul da cidade. No mesmo edifício, inclusive, mora uma das irmãs do cantor, Norma Moreira Braga, de 86 anos, companhia frequente para Roberto Carlos, além da equipe de seguranças e assistentes. Está aí, dureza para Roberto Carlos, tão querido cantor brasileiro, artista sensacional e que com uma longa história na música e na vida, não é? Praticamente 80 anos de idade, agora perde um filho amado. Nossa solidariedade, sentimentos também ao rei da música brasileira, Roberto Carlos. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.